Será que tudo isso que ele passou durante esses 30 anos sendo humilhado, sendo chamado de pecador de morte, igual ele escutou muitas vezes alguém dizer que ele era pecador de morte, isso não causou esse problema mental nele? A paz de Deus, irmãos. Emerson e Léo aqui. Hoje a gente vai comentar sobre esse áudio aqui que o irmão me mandou. Quando eu coloquei alguns problemas parecidos aqui no canal, muitos acham que a gente tava perseguindo, a congregação não é assim, né? Igual falou um advogado aí que diz que tem 30 anos na congregação, nunca viu falar de um caso igual esse que eu vou soltar o áudio aqui, né? Mas eu não tô falando aqui mal não, mal da igreja, jamais. A gente tem os problemas em outras denominações, igual eu coloco aí no canal, só que esses, os irmãos acham que não vê, né? Por isso que acho que a gente aqui é parcial, só fica falando mal da congregação. Eu tô falando de situações de homem, situações isoladas, tem aí regiões que não tem esse tratamento, tá ok? Embora as coisas venham melhorando com o tempo. Para que melhores cada dia melhor, que venha as melhoras melhorar ainda do que o que já está. No que está. Que venha as melhoras melhor. Para melhorar. Alguns vão falar, é saudade daquela congregação. Hoje a gente tem algumas mudanças, acontecem alguns fatos, e justamente pela internet vem à tona, né? Mas antigamente tinha também. A gente fala de seres humanos dentro de uma comunidade religiosa, né? Porque dentro de uma instituição, seja A ou B, vai ter sempre os seus problemas, né? Mas o que eu vejo assim muitos falando sobre na congregação não tem evangelho, né? A congregação não aprende a Bíblia, né? Eu vejo sempre essas falas. Para mim tudo bem, tem irmãos aí que eu prefiro o irmão mais simples ali atendendo o culto, falando do jeito que ele fala, sem mexer com a vida de ninguém, né? Você vai lá na igreja, né? O que é para você pegar, você pega. Se você não gostou de alguma coisa, entra por um ouvido e sai pro outro, porque o verdadeiro convertido, ele sabe que ele vai encontrar problemas em outras denominações. Aquele que não é convertido, ele sai na hora, sai da congregação, vai na outra igreja, porque ouviu falar, que conheceu o evangelho, que tá aprendendo, e vai numa outra ver coisa errada na outra, vai se tornar um desigrejado. Mas o verdadeiro convertido, irmão, ele começa a conhecer o evangelho, e se ele conhece uma comum congregação que dá para ele ir, ele congrega com os irmãos, mesmo sabendo que vai ter algumas falas, alguns erros, né? Errar, todo mundo vai errar mesmo, né? Às vezes tem irmãos aí que acham defeito na pregação do Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, né? Vamos falar aí de pregadores armenianos, vai haver problema em todos, né? Mas o pior problema é esse. É as pessoas lidar com parcialidade, tirando liberdade de alguém e fazendo o que aconteceu, né, na vida desse irmão aqui. Eu vou passar aqui o testemunho, né, de um familiar, né? Não tem como falar que é um familiar que está aqui falando, não é um testemunho assim de pessoas longe, terceiros, longe, é um familiar próximo. Então eu vou contar aqui, vou soltar o áudio aqui e a gente vai comentando. Boa tarde, irmão Emerson. Paz de Deus. Irmão, esse vídeo aí que o irmão mandou, quando, às vezes, na verdade, volta ainda, né, irmão? 15, 20 anos, 30 anos, quando volta. Eu tenho um tio da minha esposa, irmão, para o irmão ter uma ideia, ele ficou mais de 30 anos sem liberdade. Aí, irmão, mais um homem, uma pessoa humilde, uma pessoa que dava gosto de ver, irmão. Nunca perdeu um dia nas construções, trabalhava todo dia na construção, que tinha serviço na construção, dava as coletas dele, e ele dizia assim que a vontade dele era tomar a Santa Ceia, e ele não podia tomar a Santa Ceia. Alguns não conhecem a congregação do passado, né? Veja bem, ele por um motivo que vocês vão ver, um motivo banal, passou por tudo isso aqui, né? Não podia tomar Santa Ceia. Agora eles falam, cada um examine-se a si mesmo, né? Eu vi situações recentes de quem frequentava o ministério de Jandira, também já era, né? Eu fui nessa Santa Ceia, irmão, que falou assim, se você frequentou outra denominação, né? Você foi visitar, você tem que vir aqui pedir perdão ali em público, antes pedir perdão para a Irmandade,
antes de tomar Santa Ceia. Meu pai tá de prova que estava junto comigo, na cidade aqui próxima. Então, existia esses fatos. Agora fala, né, para examinar, que até de outra igreja que está ali congregando, não é batizado, mas está ali frequentando, pode tomar Santa Ceia. Mas ocorria isso daqui. Aí quando foi um dia, os irmãos da cidade, a cidadinha pequena. Lembrando que o Ministério de Jandira, né, não é, né, era chamado de tudo quanto é nome quem ia lá, né? Depois o fundador dela, né, que é o Samuel Trevisan, subiu no púlpito do Braz, ali pediu perdão, reconciliou, mas uma pessoa não podia nem testemunhar, nem orar, nada se visitou o Ministério de Jandira. Veja bem que a gente está tratando esse assunto porque é uma coisa muito séria, né? Uma coisa muito séria. Irmãos podem até ficar bravos comigo aí, mas é um fato que faz mal e melhorou, e mudou a maneira de ver, a maneira de pensar. Por isso que eu estou trazendo aqui, não estou criticando, estou elogiando ainda, né? Se reuniu e foi falar com o ancião. Falou com o irmão ancião, falou, não tem cabimento, esse homem tem 30 anos sem liberdade, esse homem não perde um culto, esse homem, tudo quanto é coleta, esse homem dá, esse homem não perde um dia nas construções, vocês têm que devolver a liberdade dele. Aí o ancião foi devolver a liberdade dele. Devolveu a liberdade dele. Aí, irmão, ele ficou 2 anos com liberdade. Depois que voltou a liberdade dele, ele ficou mais 2 anos lúcido. Aí, irmão, de repente ele começou a ter problema mental. Ficou bem atrapalhado da cabeça mesmo. E morreu desse jeito. Morreu. Aqui teve um fato parecido, irmãos, mas no caso ele foi um infarto. Ele foi tirado da liberdade de um irmão do ministério. Vou contar mais certo isso aí para vocês em um próximo vídeo. Porque era um primeiro ancião da cidade, um ancião muito conhecido, muito usado por Deus. E foi tirado a liberdade dele. Depois foi levado em reuniões. Quando voltou a liberdade dele, acho que é claro que é, né? Dali, no caso dele foi questão de não sei se meses ou se chegou a ser semanas. Ele teve um infarto, mas pelo estado nervoso que passou todo esse tempo, né? Isso aí essa situação aqui, irmãos, ela destrói as pessoas, né? O psicólogo, o psiquiatra, estão tudo sabendo como funciona isso aqui. E não é uma disciplina, o povo não está enxergando o que está acontecendo, é o mal operando no meio do povo. Estão levando uma bagagem pro dia pro juízo final, uma bagagem que não fazem ideia. Pelo que muitos fazem em algumas regiões aí. Esse problema mental, irmão. Aí eu pergunto pro irmão, será que tudo isso que ele passou durante esses 30 anos sendo humilhado, sendo chamado de pecador de morte, igual ele escutou muitas vezes alguém dizer que ele era pecador de morte, isso não causou esse problema mental nele? E ele morreu desse jeito, irmão. Ele é tipo... Isso não tem nem o que ver, entendeu? A pessoa passa por tudo isso aqui, ela vai chegando no final da vida dela com um estado de, muitas vezes, depressão, né? Uma angústia profunda, e se ela não for liberta dessa sensação, né, da denominação ser o caminho, a graça, então quando ele é excluído de lá e espera a aceitação de homens, a aceitação do ancião, ele está achando que só assim Deus vai perdoar ele. E muitas vezes, depois que a pessoa leva tão a profundo isso, que quando o ancião vai lá e devolve a liberdade, não vem com demagogia aqui, povo, falar assim, mas vai dar cargo para quem era não sei o quê. Não tô falando nada de cargo, tô falando de aceitação na comunhão na igreja. Porque enquanto está nessa situação que ele estava, ele não pode chamar hino, não pode orar, não pode testemunhar, ele não pode fazer nada. Nem ser ajudante na igreja, na obra, não pode, né, na obra, na construção. Não pode limpar um banheiro, não pode fazer nada, né? Ele pode, às vezes, dar uma coleta porque ninguém vai controlar lá. Mas é perigoso falar que até o dinheiro dele não era bem-vindo, né? Mas vamos continuar aqui. Esposa. Se o irmão olhasse para ele, o irmão sentasse para conversar com ele, irmão, eu não sei, não tinha tanta humildade naquele homem. E a liberdade dele foi tirada porque na época ele casou com uma mulher que não era crente. E depois, no final, a mulher passou a ser crente também. A mulher batizou e passou a ser crente. E esse foi o motivo dele ter tirado a liberdade dele.
Olha que situação. Tá vendo como funciona? Existia um tempo que a pessoa falava, né? Os irmãos aí falam assim, mas a congregação aceita as outras denominações, né? Ninguém não critica. Aí eu já falei aqui que tinha top de ensinamento que não era nem para saudar os irmãos, os de outras denominações. E os mais próximos, que era a Assembleia, tido como mais próximo à doutrina da congregação na época, eram chamados de primos. Daí veio o Paulinho aí, né, do Jardim Paulista, falar que chamava de primo porque eles eram pecadores. Que falou com um pastor lá, o pastor perguntou, por que vocês não chamam de primo? Ele falou, se você não adulterar, não cometer adultério, aí quem sabe nós chamamos você de irmão. Nem conhecia o pastor, encontrou lá onde eles foram, falou isso pro pastor, veja bem. Então era mais próxima, e ainda assim houve casos de alguns aí que namorou e depois casou, ficava sem tocar, era música ela sem tocar, sem liberdade, né? Porque casou com uma pessoa que às vezes estava até congregando com ele, né? Tava junto, indo na igreja e sendo da Assembleia, né? Frequentava a Assembleia, não quis batizar. Aí eles tiravam a liberdade dos músicos. Agora não, agora tá sendo diferente. Mas era assim. Você entendeu? E vem aí os legalistas, aquele pessoal religioso ainda, criticar, como critica mudanças. Critica até quando os anciãos lá do conselho mudam alguma coisa. Tem irmãos que param de congregar aí. Foi o que aconteceu com a situação da Santa Ceia, né? Alguns irmãos que estão contra os cultos online. E essas pessoas são religiosas. Aí a gente fala assim aqui, você comenta alguma coisa de dentro da igreja, as pessoas falam, esse aí tá falando mal, né? Mas é um fato que ocorre frequentemente, né? Ocorreu frequentemente e é o que causou isso aí na vida desse homem. Eu vou continuar aqui, ó. Ele vai continuar aqui e vai dar testemunho do que ele viu, da situação que ficou. Irmão, você imagina o estrago psicológico que isso não vai causar numa pessoa, né? Você ser chamado de pecador de morte, que você não tem mais salvação. E como ele era uma pessoa, irmão, essas pessoas que tem a mente mais fechada, ele não tinha mente para procurar outra igreja e servir a Deus em outra igreja. Para ele a salvação só estava dentro da congregação, né? Para ele não existia outro caminho. Foi o que eu falei para vocês, irmão. Enquanto fica na mente da pessoa que ali é a graça, né? A aceitação do ancião, porque desligou na terra, desliga no céu, né? A pessoa tem que pesquisar o que é isso antes, ver nas escrituras, tá ok? E aí a pessoa fica falando, né? Que o homem totalmente parcial vai lá e diz o que tem conchavo, amizade, parentesco, dinheiro, não ocorre esse fato aqui. É mais raro. E aí, a pessoa, enquanto não recebe o perdão, né, do ministério, essa pessoa acha que não está perdoada com Deus. Agora eles falam, né? Às vezes Deus perdoou, você sentiu pela pregação, pela palavra, né, mas nós temos que fazer a disciplina da igreja. A disciplina da igreja, os irmãos sabem por que aconteceu lá em 1 Coríntios 5. É o único fato que fala que foi disciplinado alguém que estava em pecado, né? Então, muitas vezes a pessoa vem ali já arrependida há muito tempo. Existem casos de adultério, que a esposa já perdoou o irmão já está vivendo junto há muito tempo. E a igreja continua que é aquele ali que não tem liberdade. Aquele ali tá, você entendeu? Até o próprio coração ali da pessoa, que é o cônjuge, conseguiu perdoar, tá vivendo junto. E ali estão punindo mais de 30 anos. Não, a maioria das vezes não tem volta mais de liberdade. Eu não tô falando de músico, repito, a falar de músico, de pregador de púlpito. Tô falando de comunhão com a igreja. Tá ok? A pessoa fica sem poder, é um nada ali no banco. Antigamente sentava no banco separado, se não voltasse mais na igreja. Ainda ocorre muito, né? Se não voltar mais na igreja, também não visitam. Se estiver doente, não faz funeral. Agora estão fazendo funeral porque teve um outro entendimento aí. Vai vendo como essas coisas mudam, né? Funeral é pra família e não pra quem, né? Mas mesmo assim vai lá com aquele, né? Com aquele preconceito. Esse aí era pecador.
A pessoa é santa, né? A pessoa não peca, né? Aquele é pecador. Pecou uma vez, é pecador para o resto da vida. Para eles. E geralmente é o pecado sexual só, né? Mas aí fica ali manchado a pessoa o resto da vida. E os que estão ali não cometem nenhum pecado ali da carne que está em Gálatas 5, 19 em diante. É tudo santo, não acontece nenhum daqueles pecados ali. Né? Os irmãos não têm pecado nenhum, né? Mas é assim que ocorre, esse preconceito ocorreu muito, né? E a gente vê essa mudança em várias regiões. Não adianta vir, se vir aqui pessoas de ministério ou algum que vem contra o que eu falo, é porque certamente concordou com isso daqui, é conivente com tudo isso aqui, né? Porque a gente está aqui falando que houve mudanças, que houve reparo na situação. Eu estou falando aí até do ato do funeral, né? Mas geralmente é um estado de alerta para que não ocorra mais, porque está no instinto humano esse julgamento. Não tira a trave do olho e julga o próximo, né? Então está no instinto humano, tem que vigiar, irmãos. Você aí de ministério que já mudou esse conceito, se vem alguma coisa, algum mal tentando entrar no meio, que em vez de pastorear a igreja, está querendo criar uma igreja hipócrita, cheio de fariseus julgadores, um lado de fariseu, né, extremistas, e isso não é saúde espiritual aquilo que se tem como igreja de Jesus Cristo. Isso a gente vê em 2 Coríntios capítulo 2. Vocês podem ler lá sobre o perdão daquele que está excluído da igreja. Para ele era só aquilo ali, conheceu aquilo ali, era aquilo ali. E, irmão, imagina o estrago psicológico que isso daí durante esse tempo todo foi fazendo na mente desse homem, na cabeça desse homem. E o fim dele foi triste, irmão. Ele, no final da vida dele, ele andava dentro de casa pelado, sem roupa. A mente dele acabou com a mente dele, irmão. Você imagina você 30 anos com um fardo pesado desse nas costas, sendo humilhado, sendo chamado de pecador de morte. Isso daí não causa na mente de uma pessoa durante 30 anos. Bom, essa situação, né, ocorreu, levou ele a esse mal, essa enfermidade, né, psiquiátrica, né, psíquica, esse problema aí mental, porque o que ocorreu? Mesmo a partir do momento que perdoaram, veio lá e falou assim, irmão, vai ter liberdade novamente, né? Mas às vezes não tem aquela aceitação, talvez dentro do coração dele parece que nunca foi aceito, nem por Deus. E ficou estabelecida uma doença, né? A doença psicológica aí, e a enfermidade depressiva, uma depressão extrema, porque ela vira uma doença, né? Não é espírito, não é igual muitos falam, isso aí é uma doença que ocorreu por culpa de terceiros, no caso aí do ancião local, né? É o ancião local, porque é ele que eles falam assim, nós não tiramos liberdade de ninguém, é o irmão que tira liberdade do irmão. Isso é uma mentira que inventaram, que tem cabimento. Eles vão levar isso, tem certeza que vai levar isso para Deus? Falar isso para Deus? Falar assim, aquele ali se tirou a liberdade dele mesmo, aí nós fizemos o que tinha que fazer. Olha, eu não sei se eu conseguiria ser líder de uma igreja, para o irmão chegar e ser tratado dessa forma. Como que essa pessoa vive com isso na cabeça? Deita? Como que pode? Aí fora no mundo tem tantas coisas ruins acontecendo que a pessoa faz aí num momento de explosão, num momento de raiva, né? Até mesmo no meio da guerra, esses terroristas, fulano tá aí, contou que o terrorista matou um bebê, uma criança, né? Mas aí você pega um jovem, um adolescente, açoitado, tirado a liberdade dentro de uma igreja onde ele acredita. Infelizmente, né, alguns acreditam que ali é o único lugar, que ali é certo. Aí a ascensão usa do seu poder ali dentro para excluir, criar um preconceito na pessoa o resto da vida ali. Muitas vezes não tem, né, a pessoa já tem um bom testemunho, é uma pessoa boa na casa, com a sua família, no trabalho, né? E tantas coisas ruins dentro da igreja, pessoas ruins, casamento de pessoas ruins junto,
coisas terríveis acontecem, mas esse ali é excluído. E passa o resto da sua vida excluído. E essa pessoa que fez isso dorme ainda assim, tranquilamente, reclina a cabeça no travesseiro, ora a Deus, porque tem um sentimento dentro do coração dele, ele tá fazendo certo, mas ele pensa que aquilo é Deus dentro dele, mas não é. Não é ele que tá amargurado, é ele que tá ali, né? E aí ele pensa, eu tô fazendo certo por Deus, né? Só pode ser isso, não tem outra explicação, não dá pra entender, irmão. Mas é isso aí, logo a gente volta com mais vídeo. Peço aos irmãos que não estão inscritos que se inscrevem nesse canal para ajudar a gente. E dê o seu like, que é muito importante pro canal. Eu tô com uma situação aqui, irmãos, eu vou falar para vocês. A gente vai, né, daqui não vai passar esse mês, a gente vai trazer à tona aqui. É um testemunho que vai mudar definitivamente acerca do que vai ser esse canal. Os conceitos que eu tenho desses irmãos, que ainda estimo muito aí, uns irmãos mais antigos, os anciãos que eu conheço, né, alguns de ministério aí, mas meu conceito poderá mudar para um lado ou para outro. E eu espero que vocês estejam juntos para a gente acompanhar tudo que vai acontecer por esses dias.